Olá, pessoal. Estamos aqui para a aula de matemática desta semana. E como vocês estão vendo aí pelo título, nós vamos estudar um pouquinho hoje o conceito de volume, certo? Tentar falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo. E qualquer dúvida já sabe, me procurem. Tranquilo? Então vamos lá. A medida de volume no Sistema Internacional de Unidade, o SI, é o metro cúbico, sendo que um metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Neste caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. Lembra aí que a gente já trabalhou alguns conceitos de geometria, não foi? A gente trabalhou, por exemplo, em geometria plana. A gente já viu o conceito de comprimento, de determinar perímetro, área, né? Quando a gente trabalha com volume, a gente está trabalhando com figuras tridimensionais, né? Sólidos geométricos. E, gente, volume de um sólido geométrico é justamente o espaço que ele ocupa, tá? Se você entra na sala de aula, você está ocupando um espaço nessa sala de aula. Então, o seu corpo é um volume. Esse volume ocupa esse espaço dentro da sala de aula, tá? Para ocupar toda a sala de aula, é necessário quanto de volume? Então, é preciso muita coisa, né? Preciso muitas pessoas, é preciso muitos objetos. Se fosse uma caixa d'água, ia precisar de muitos litros de água, certo? Então, volume, lembre, é isso. É o espaço ocupado por um corpo em um determinado local, né? É um espaço ocupado, tá? Basicamente é isso. Como está dizendo ali, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida utilizada para determinar volume geralmente é um metro cúbico. Além do metro cúbico, eu posso determinar o centímetro cúbico, certo? Então, basicamente aqui, ó, eu tenho um cubo e para me determinar o volume desse cubo, eu só preciso pegar o comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura. Dessa forma, eu determino o volume desse cubo, certo? As unidades do sistema métrico decimal de volume são o quilômetro cúbico, né, km ao cubo, tá aqui, ó. Hectômetro cúbico, que é o hm elevado a 3, o decâmetro cúbico, DAM ao cubo, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Essas são as unidades de medidas utilizadas para volume, tá? As transformações entre os múltiplos e submúltiplos de um metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000. Para transformar as unidades de volume, podemos utilizar a tabela abaixo. Então, olha só, gente, se eu tenho aqui metro cúbico, eu tenho um volume que está em metro cúbico. E eu quero transformar esse volume que está em metro cúbico para centímetro cúbico, por exemplo. Observe que eu teria que multiplicar por 1000 uma vez para ir para decímetro cúbico e depois multiplicar por 1000 novamente para ir para centímetro cúbico. Então, eu ia ter que multiplicar por 1000 duas vezes. Ah, se eu estou em metro cúbico, eu quero transformar em quilômetro cúbico. Se eu quero transformar aqui, eu ia ter que dividir por 1000 três vezes. Ó. Ia ter que transformar de metro para decâmetro, de decâmetro para hectômetro e de hectômetro para quilômetro cúbico, tá? Então, eu ia ter que dividir por 1000 três vezes. Então, tem que prestar atenção nessas conversões, porque tem determinadas questões que dá em uma unidade de medida e pede para você achar a resposta em outra unidade de medida. E se isso acontecer, vocês têm que estar ligados como é que faz essa transformação. Então, quando eu vou fazer a transformação de volume, eu ou multiplico por 1000 ou eu divido por 1000, certo? Medida de capacidade. As medidas de capacidade representam o volume interno dos recipientes. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer o volume de um determinado corpo enchendo com um líquido de volume conhecido. Quando falo em capacidade, por exemplo, se eu pegar uma garrafa PET, não uma garrafa de 2 litros, o volume dessa garrafa é justamente a quantidade de líquido que eu consigo colocar ali dentro. Seria 2 litros, certo? Então, eu estou determinando o volume desse recipiente. A unidade de medida padrão de capacidade é o litro, sendo ainda utilizados seus múltiplos,
que é o quilolitro, hectolitro e decalitro. E submúltiplos, que é o decilitro, centilitro e mililitro, tá? Em algumas situações é necessário transformar a unidade de medida de capacidade para a unidade de medida de volume ou vice-versa. Pode ser que precise transformar, por exemplo, de metro cúbico, unidade de medida de volume, para a unidade de capacidade, que seria o litro, tá? Então, às vezes eu preciso fazer essa conversão. Em 1.000 metros cúbicos, quantos litros de água vai caber? É tipo isso, entendeu? Nesses casos, podemos utilizar as seguintes relações. Aí, gente, essa informação aqui é muito bom você gravar na mente de vocês. Ó. 1 metro cúbico, se você pegar uma caixa de 1 metro cúbico, por exemplo, essa caixazinha aqui, ó, que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, uma caixinha d'água, dentro dessa caixa cabem 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se eu tenho uma caixa de 3 metros cúbicos, isso significa que ali cabem 3.000 litros de água. Certo? É isso. Eu posso ter a relação também que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico de volume. Tá? 1 litro de água equivale a 1 decímetro cúbico de água. Beleza, exemplo. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros? Então, quantos centímetros cúbicos há em uma caixa, nessa caixa, tá? Que tem uma forma cúbica. Dá uma pausa aqui por causa dessas músicas. Tá, gente, olha, então já passou ali a música. Voltando aqui para o exemplo, diz o seguinte, ó. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros? Então, se eu tenho uma caixa que tem 0,3 de comprimento, 0,3 metros de largura e 0,3 metros de altura, se eu quero determinar o volume, tá? E observa que esse volume tem que ser em centímetros cúbicos, que é o que pede na questão, tá? Então, eu vou calcular primeiro em metro mesmo. Então, só precisa fazer o quê? Pegar 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, tá? Multiplica o comprimento, largura e altura, tá? Se eu multiplicar, vai dar 0,027 metros cúbicos. Vai dar isso aqui, ó, de volume. 0,027 metros cúbicos. Aí, gente, olha só que está em metros cúbicos. E eu quero transformar em centímetros cúbicos, tá? Olha que depois de metro, nós temos o quê? Nós temos decímetro e depois temos centímetros. Ou seja, eu teria que pegar esse número e multiplicar por 1.000 duas vezes. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Está aqui em metros cúbicos, eu quero transformar em centímetros cúbicos. Então, eu tenho que transformar para decímetro, multiplica por 1.000, e depois multiplicar por 1.000 para transformar em centímetro. Tá? Então, eu ia ter que multiplicar por 1.000 duas vezes. E é isso que a gente vai ter que fazer aqui. Eu vou pegar 0,027 e multiplicar por 1.000 duas vezes. Então, tá aqui, ó, 0,027 vezes 1.000 vezes 1.000. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou achar como resposta 27.000. Então, é um 27.000 centímetros cúbicos, tá? Faltou o cúbico aqui. Então, essa é a resposta. Só isso. Beleza? Então, essa caixa, que tem 0,027 metros cúbicos de volume, tá? Se eu vou transformar em centímetros cúbicos, vai ser 27.000 centímetros cúbicos. Só isso. Continuando aí, segundo exemplo. Uma lata de tinta possui um volume de 24 decímetros cúbicos. Qual o volume desta lata em metros cúbicos? Olha que agora a lata aqui, a unidade de medida é 24 decímetros cúbicos. Eu quero transformar em metros cúbicos. Então, só mostrando aqui rapidinho, ó. Eu estou aqui em decímetros cúbicos, aqui, ó. E eu quero transformar em metro. Olha que eu vou voltar, né? Eu vou ter que dividir para 1.000. Porque eu vou transformar da direita para a esquerda, tá? Então, se eu transformar aqui, eu vou dividir por 1.000. Então, vamos voltar para lá. Então, eu vou ter que pegar 24 e dividir para 1.000. Então, olha aqui, ó, 24 dividido para 1.000. E quando eu dividir, vai dar a resposta aqui, ó, 0,024 metros cúbicos.
Essa vai ser a resposta. Certo? Só isso. Então, essa questão assim de transformar, gente, é só você prestar atenção lá nas transformações, nos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Tranquilo? Você vai precisar só multiplicar ou dividir para 1000. E, gente, espero que vocês lembrem, né? Multiplicação por 1000 ou divisão por 1000 é bem facinho, não é? Não precisa nem fazer cálculo. Lembra aqui, ó. Se eu tenho 0,027, eu vou multiplicar por 1000, eu só preciso pegar a vírgula e pular 3 casas para a direita. Pega a vírgula, pula 3 casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 1000 e 1000 tem 3 zeros, tá? Então, se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 1000, eu ia pegar a vírgula aqui, ó, pula uma casa, 2, 3. Então, a vírgula ia ficar depois do 27, né? Ia ficar 27,0. Só que aí eu multipliquei por 1000 de novo, aí eu vou precisar multiplicar, pular essa vírgula 3 casas para a direita de novo. Então, vai pegar aqui a vírgula, pular uma, aí 2, 3. Então, ia ficar depois desse terceiro zero. Por isso que aqui ficou 27.000. Porque depois que eu pegar essa vírgula pular para cá, vai ficar 27.000. Então, é só pular a vírgula para a direita. Quando no caso de dividir, né? Divisão, é só pegar a vírgula e pular 3 casas para a esquerda. De vez de eu pular para a direita, eu pulo para a esquerda na divisão. Então, se a vírgula está aqui, ó, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, 24, a vírgula está aqui depois do 4. Eu vou ter que voltar 3 casas. Então, volta 1, 2, aí eu tenho que voltar mais uma casa, então acrescento um zero. Aí fica antes desse zero, porque pulou 3 casas voltando. Então, observa que eu só preciso acrescentar um zero antes da vírgula, então fica 0,024, que foi a resposta, tá? Lembra disso, detalhe bem simples. Continuando aí, exemplo 3. A piscina, representada na imagem abaixo, possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de comprimento. Oxê. O enunciado está errado, né? Porque aqui é 7 metros de comprimento, então é como se aqui fosse 7 metros. Aí é 4 metros de largura. Então aqui, ó, 4 metros. Então aqui não é comprimento, é largura. E 1,5 metros de altura. Então de profundidade, né? Essa piscina aqui tem uma profundidade de 1,5 metros. A pergunta é: quantos litros de água serão necessários para que esta piscina fique completamente cheia? Então, quantos litros de água é necessário aqui para encher essa piscina? Que tem 7 metros de comprimento, 4 de largura e 1,5 de altura. Para mim saber a quantidade de água para encher ela, primeiramente eu tenho que calcular o volume dessa piscina, né? Que seria um bloco retangular. Eu teria que calcular primeiro o volume. E como é que eu calculo o volume dessa piscina? É só pegar comprimento vezes largura vezes altura. Multiplica isso. Então tá aqui, ó, o volume vai ser 7 vezes 4 vezes 1,5. E se eu multiplicar, gente, multiplicando aí bem rapidinho, vai dar 42 metros cúbicos. Então tá aqui o volume da piscina, né? O volume da piscina. Se eu quero determinar a capacidade que vai caber naquela piscina, quantidade de água, aí eu vou ter que transformar 42 metros cúbicos em litros. Aí é só lembrar daquela relação como passei deixando para vocês. Lembra? 1 metro cúbico equivale a quantos litros de água? Não equivale a 1000 litros de água? Então, se 1 metro cúbico é 1000 litros de água, 42 metros cúbicos vai ser quantos litros de água? Basicamente, é só pegar 42 e multiplicar por 1000, né? 42 e multiplicar por 1000. Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Então, vai ficar 42 vezes 1000, tá? Que vai dar 42.000. Ou eu posso fazer uma regrinha de 3 simples, que é o que eu coloquei aqui, tá? Mas não tem nem necessidade. Mas olha só. Regrinha de 3, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 42 metros cúbicos equivale a quanto? Equivale a x. Regra de 3 aqui, 1000 por extremos. 1 vezes x dá 1x. E 42 vezes 1000 dá 42.000. Então, 42.000 litros. Tá aqui a resposta. Beleza? Continuando aí, nós vamos ver agora o conceito de volume do prisma. Gente, lembra que prisma é um sólido geométrico onde ela tem, né, duas bases iguais. E as faces laterais são figuras iguais também. Então, prisma são esses sólidos que têm duas bases.
E essas bases são iguais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse prisma de base triangular. Olha que nesse prisma aqui, a base de baixo, que é um triângulo, é igual à base de cima, que também é um triângulo. Então, é um prisma, tá? Mesma coisa dessa figura aqui do lado. É um prisma de base pentagonal. Olha aqui, a base de baixo é um pentágono e em cima também é um pentágono que tem a mesma área, mesma figura. E as faces laterais, né? Por exemplo, aqui na frente é um retângulo, ali na lateral direita é um retângulo e na lateral esquerda também é um retângulo. São todos iguais também, tá? É um prisma regular. Beleza. Como é que eu determinei o volume desse tipo de sólido? Então, olha só, gente. O volume do prisma é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. O volume determina a capacidade que possui uma figura geométrica espacial. Vale sempre lembrar que, geralmente, ele é dado em centímetros cúbicos ou metros cúbicos, que é a unidade de medida do volume que a gente já viu, certo? Então, gente, para me calcular o volume de um prisma, eu só preciso calcular a área da base e multiplicar pela altura do sólido, a altura do prisma, tá? Então, se, por exemplo, eu fosse calcular o volume desse primeiro prisma aqui, ó, de base triangular, eu ia ter que calcular a área do triângulo, que é a base, calcular a área do triângulo. Depois eu ia pegar a área do triângulo e multiplicar pela altura do prisma. Então, área da base vezes a altura, tá? Olha só a formulazinha. A fórmula usada para calcular o volume do prisma é a seguinte. Volume, V de volume, é igual a AB, tá, gente? Essa área da base, vezes altura. Em que o V representa o volume, o AB representa a área da base do prisma e o H representa a altura, tá? Exemplo. Qual é o volume do prisma da figura a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Então, gente, isso aqui é um prisma de base quadrada. Diferente dessas outras dois exemplos aqui, que é um prisma de base triangular e aqui é um prisma de base pentagonal, tá? Aqui é um prisma de base quadrada. Então, vamos lá, olha só. A aresta da base aqui, ó, mede 12 centímetros. E a altura do prisma mede 40 centímetros. Se eu quero determinar o volume desse prisma, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a área da base, não é verdade? E olha, gente, que a base é o quê? É um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Assim, né? Um quadradozinho. Onde aqui é 12 e aqui é 12, né? Lembra que o quadrado tem todas as arestas, todos os lados com a mesma medida. Então, aqui é 12, aqui é 12. Para mim calcular essa área aqui, é só pegar 12 vezes 12, não é? Multiplica 12 vezes 12. Então, aqui a área da base, AB, vai ser 12 vezes 12, que dá 144. Então, a área da base é 144 centímetros quadrados. Se eu quero determinar o volume desse prisma, eu vou pegar a área da base, que é 144, e multiplicar pela altura, que é 40. Olha que a altura do prisma aqui é 40 centímetros. Multiplica esses dois que eu achar a resposta, que vai ser uma dessas alternativas, tá? Eu não lembro aqui de cabeça, eu não consigo fazer aqui de cabeça rapidinho qual é a resposta dessa multiplicação, então eu vou passar aqui para ver. Então ficou primeiro calcular a área da base, que deu 144, depois pegou a área da base, multiplicou pela altura, que vai dar 5.760 centímetros cúbicos. Então 144 vezes 40 vai dar 5.760. Então nossa resposta aqui, ó, vai ser a letra A, tá? 5.760 centímetros cúbicos de volume. Então, esse é o volume desse prisma de base quadrada. Bem facinho, não é não? Outro exemplo. Calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que suas bases são regulares. Então, eu tenho um prisma aí de base regular. Lembra, base regular é porque todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, beleza. Observa, gente, que aqui eu tenho um prisma de base hexagonal. Já é diferente dos exemplos anteriores. Por quê? Porque a base é um hexágono, né? Uma figura que tem 6 lados. Aí, para me calcular o volume dessa figura, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu calculo a área da base. E olha, gente, que a base é um hexágono. Meu desenho ficou uma merda, né? Mas é isso aqui. É um hexágono.
onde todos os lados do hexágono aqui tem a mesma medida, que é 20 centímetros. Então, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, 20 e 20, tá? Beleza, eu tenho que calcular a área dessa figura. Aí o problema é, como é que eu calculo a área de um hexágono? Porque, gente, as formulazinhas de área não tem uma fórmula específica, né? Pronta para me calcular a área de hexágono. É diferente de eu ter uma formulazinha pronta para me calcular a área de triângulo, que é base vezes altura dividido para 2, não é? De um quadrado, que é só fazer lado vezes lado. De um retângulo, que é fazer comprimento vezes altura. De um trapézio, que é só pegar a base maior mais base menor vezes altura dividido para 2. Área de círculo, que é só você fazer πr ao quadrado. Então, não tem fórmula específica para me determinar a área de hexágono. Então, o que é que eu tenho que fazer para me calcular essa área? Gente, você faz o seguinte, ó. Aqui é a base, tá? A base é o hexágono. Eu desenho aqui do lado, aqui na outra folha. No outro slide. A figura é essa daqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse hexágono e traçar triângulos nele. Pega o centro do hexágono e traça diagonais pegando os vértices. Se eu traçar essas diagonais pegando os vértices, olha, gente, que eu vou formar vários triângulos. Na real, aqui eu vou formar 6 triângulos. Se eu pegasse esse prisma aqui de base pentagonal, para me calcular a área dessa base, eu ia ter que fazer a mesma coisa. Eu ia pegar essa base pentagonal, que é uma figura que tem 5 lados, assim, só que tá horrível, né? Pegaria o centro e traçaria triângulos. Aí, nesse caso, eu ia ter o quê? 5 triângulos de mesma área. Dá 5 triângulos, porque ali é uma base pentagonal. Só que aqui é uma base hexagonal, eu vou formar 6 triângulos iguais, tá? Aí, agora sim, gente, se eu conseguir calcular a área de um triângulo desse, é só multiplicar por 6, né? Porque tem os 6 triângulos. Se eu calcular a área de um desses triângulos, é só somar 6 vezes essa área. Aí eu vou ter a área do hexágono. Dá para entender? Então, vamos lá. É isso que a gente tem que fazer. Se eu pegar só um desses triângulos aqui, ó, pegar só um, tá? Só esse pequenininho aqui de baixo. Não é isso aqui? Então, esse triângulozinho aqui, ó, é esse triângulo. Observe, gente, como falou que esse é uma base regular, né? É um hexágono regular. Então, todos esses triângulos aqui são regulares. Isso significa que esse lado do triângulo é 20, esse lado do triângulo aqui é 20, e esse lado do triângulo aqui também vai ser 20. Então, os 3 lados do triângulo medem 20. Lembra aí, como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de triângulo é só você fazer base vezes altura e dividir para 2, não é? É só fazer isso aqui, ó. Base vezes altura e divide para 2. Tranquilo? Só que aí o problema desse triângulo é que eu não sei quanto é que vale sua altura. Quanto é que vale a altura desse triângulo? Que seria isso aqui, ó. Essa é a altura do triângulo. Quanto é que vale isso? Não está dando na informação, não está informando aqui na figura, não é? Se não está informando na figura, a gente vai ter que achar essa altura. Temos que determinar essa altura. E como é que eu vou determinar essa altura, gente? É justamente isso aqui, ó. Tracei essa altura. Eu vou pegar esse triângulo e dividir em 2 triângulos iguais, né? 2 triângulos retângulos. Aí observa aqui, esse lado aqui é a hipotenusa do triângulo, não é verdade? Esse lado de baixo aqui é um cateto. Quanto é que mede esse cateto de baixo? Quem falou 10, tá correto, tá? Porque aqui vai ser 10. Se tudo é 20, eu divido em 2, aqui vai ser 10, aqui vai ser 10. Então, esse pedacinho aqui vai de 10, tá? E essa alturazinha aqui que eu quero achar, eu posso chamar de x ou de h mesmo, tá? Essa alturazinha aqui, eu não sei quanto é que vale e eu quero achar. O que é que eu posso usar para me achar o valor de x aqui nesse triângulo? Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, concorda? O teorema de Pitágoras diz o quê? Que se eu pegar hipotenusa ao quadrado, olha que a hipotenusa é 20, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tá bom? Então, é só utilizar isso aqui. Beleza. Calculando aqui, eu vou ter o quê? 20 ao quadrado dá 400, 10 ao quadrado dá 100, mais h ao quadrado, né? Olha só, que é o que eu coloquei aqui.
Ao invés de eu colocar x, eu coloquei h aqui no cálculozinho, tá? É a alturazinha. Aí, gente, ó, 400 igual a 100 mais h ao quadrado. Aí eu vou organizar, tá? Pega esse h, considero que é primeiro membro. Aí esse 100 vai para o segundo membro. Quando eu passar, vai passar negativo. Então fica 400 menos 100, que dá 300. Então fica h ao quadrado igual a 300. Essa parte aqui é só organizar, tá? Vocês organizam aí no caderninho que vocês vão ver que vai ficar dessa forma. Depois pega esse quadrado, passa em forma de raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 300. Aí, gente, 300 não tem raiz exata. Não tem raiz exata, tá? Aí o que é que eu faço? Eu vou simplificar essa raiz, né? Simplifique. Como é que eu simplifico a raiz? Lembra aí que é só pegar o 300 e fatorar. Pega o que está dentro da raiz e fatora. Dá para dividir por 2? Dá, né? Se eu divido por 2, vai dar 150. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Se eu divido por 2, vai dar o quê? Vai dar 75. Não é verdade? Dá para dividir por 2 ainda? Não. Dá para dividir por 3? Por 3? Dá. Se eu dividir 75 por 3, vai dar o quê? Vai dar 25. 25 dá por 3? Não. Dá por 5, né? 25 por 5 dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Beleza? Então, gente, significa o quê? Que se eu pegar 300, é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Observa que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, tá? E 5 vezes 5 também é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, no lugar de 300 ali dentro, ia ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Não é verdade? Aí agora eu simplifico, ó. Por que dá para simplificar? Porque lembra, aqui é raiz quadrada, né? Aqui é 2. E aqui é 2 ao quadrado. Simplifica esse quadrado com o índice da raiz e esse 2 sai da raiz. Então vai ficar esse 2 fora. Mesma coisa vai acontecer com 5 aqui, ó. Simplifica o quadrado com o índice da raiz e esse 5 sai da raiz. Então fica 5 fora também. A gente observa que aqui dentro estava multiplicando, né? Aqui dentro continua multiplicando, aqui fora, tá? Fora continua multiplicando. E olha que esse 3, ele continua dentro da raiz. Né? Então vai ficar a raiz de 3, porque não simplificou. Se eu multiplico 2 vezes 5, dá quanto? Dá 10. Então fica 10 raiz de 3. Tá? Então tá aqui a forma simplificada. Beleza? Então é isso, gente. Olha só. A altura desse triângulozinho aqui é 10 raiz de 3. Certo? Aí, gente, olha, tem uma formulazinha para me determinar a altura de triângulos regulares. Uma formulazinha pronta. Eu não sei se vocês lembram, porque se lembrasse, aqui só aplicar que já acharia a resposta bem rapidinho. Que é isso aqui, ó. Para me determinar a altura de um triângulo equilátero, né, que tem todos os lados com a mesma medida, é só você pegar L, que é o lado, a raiz de 3, dividido para 2. L raiz de 3 dividido para 2. Essa é a formulazinha, é uma fórmula pronta, que eu consigo achar a altura de qualquer triângulo equilátero. Qualquer triângulo regular, que tenha os 3 lados iguais. Tá? Então, se eu aplicasse isso aqui, já acharia a resposta direta, ó, porque L, que é o lado, é 20, então bota 20 aqui, fica 20 raiz de 3 dividido para 2. 20 dividido para 2 dá o quê? Dá 10, 10 raiz de 3. Tá? Tem essa formulazinha aqui. Beleza? Mas continuando aqui, gente, olha só. Nós achamos a altura do triângulo, certo? Achamos a altura. A altura é 10 raiz de 3. Aí agora é só fazer o seguinte, ó. Pega, calcular a área desse triângulo. Tá errado aqui, tá? Eu fiz errado, desculpa aqui. Por que tá errado? Porque aqui, isso aqui é a altura, falta calcular a área desse triângulo. Não calculei a área, né? Eu coloquei já lá direto. E lembra, como é que eu calculo a área de triângulo? Para me determinar a sua área, é só fazer base, que é 20, vezes a altura, que é 10 raiz de 3, base vezes altura, dividido para 2. Tá? Então, tudo que eu fiz aqui, a partir daqui, está errado. Desculpa aí, mas vamos lá. Corta isso aqui, tá errado. Tá? Aí aqui eu vou calcular, ó. 20 vezes 10 dá o quê? Dá 200.
Então, vai ficar 200 raiz de 3 dividido para 2, não é? Pronto, aí a área vai ser o quê? 200 dividido para 2 dá o quê? Dá 100. Então, fica 100 raiz de 3, tá? Essa é a área desse triângulozinho. Porque eu peguei a base, que é 20, multipliquei pela altura, que é 10 raiz de 3, e dividi para 2, né? Que é base vezes altura dividido para 2. Pronto, a área desse triângulozinho é 100 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Olha, gente, que essa área aqui é a área de um triângulozinho desse só. Lembre que eu tenho 6 triângulos iguais, então vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por 6. Então, vou botar assim agora, ó, área da base, né? Porque aí a área da base representa a área da base do prisma, que é o que a gente quer calcular. Vai ser 100 raiz de 3 vezes 6, que tem 6 triângulos iguais. Então, a área da base vai ser o quê? Vai ser 600 raiz de 3. Essa é a área da base, tá? Porque 100 vezes 6 dá 600 e repete a raiz de 3. Então, a área desse prisma aqui, da área do prisma, a área do prisma aqui, eu vou até botar aqui do lado, tá? Aqui, ó. A área da base é 600 raiz de 3. Se eu quero determinar o volume, gente, o volume desse prisma é só fazer o quê? Pegar a área da base, que é 600 raiz de 3, e multiplica pela altura, que é 50. Tá? Então vai ficar 600 raiz de 3 vezes 50. Multiplica isso aqui que eu vou achar a resposta. Então vai ficar volume, vai ser igual a 6 vezes 5 dá 30. Acrescenta 3 zeros. Raiz de 3 centímetros cúbicos. Então tá aqui o volume, tá? O volume vai ser 3.000, quer dizer, 3.000 não, 30.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Certo? Terminei a questão. Tá? 30.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se eu quero achar um resultado mais exato, né? Sem essa raiz de 3 aqui, eu teria que calcular a raiz de 3, determinar a raiz de 3. Se eu determinar a raiz de 3, que é aproximadamente 1,71, eu substituo ali e multiplico 30.000 vezes 1,71 aproximadamente, tá? Aí eu acharia um valor mais bonito, né? Sem essa raiz. Mas a resposta é isso, tá, gente? Olha que o cálculo é bem chatinho, mas não é uma coisa de outro mundo, tá? Olha só que eu achei aqui, ó. Só que eu fiz errado, né? Porque eu coloquei ali só a altura, mas eu teria que calcular a área do triângulo, então ficou tudo errado. Beleza? Então é isso, gente. Para essa aula de hoje, eu queria trabalhar com vocês o assunto de volume de prisma, tá? Nas próximas aulas, no decorrer das aulas, nós vamos ver o volume de outras figuras, de outros sólidos, certo? Então é isso. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, como eu já falei, me procura, certo? Valeu!